Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Mais uma semana está começando e que nós venhamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Que nós venhamos colocar a nossa casa. Bom dia, Carla. Bom dia, quem está chegando. Bom dia, João, Margarete. Deus abençoe o nosso dia. Que seja um dia muito abençoado e que nós venhamos já profetizar que esse dia será uma bênção, que essa segunda-feira será uma bênção, que essa semana será uma semana incrível para a glória de Deus, amém? Então eu convido todos vocês, para despertar uma vida nessa manhã, para você acordar alguém nessa manhã, para ouvir uma palavra do Senhor, um direcionamento de Deus para a nossa vida. E antes de qualquer coisa, nós vamos fazer a nossa oração. Eu acredito que você já deve ter orado, mas eu te convido para orar novamente, amém? Então fecha teus olhos, vamos orar? Querido Deus e querido Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para te agradecer por tudo que o Senhor fez. Pai, em nome de Jesus, que nós íamos entregar o controle da nossa vida em tuas mãos. Que nós íamos estar vivendo aquilo que o Senhor nos chamou para viver e que nós íamos estar todos os dias buscando o direcionamento de Deus para que o Senhor nos capacite a fazer o que precisa ser feito. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que vai entrar nessa live, que em nome de Jesus sejam as pessoas certas para ouvir o direcionamento de hoje. Pai, em nome de Jesus, guarda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos e os nossos projetos. Nós estamos te direcionando, porque sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, porque sabemos que os teus planos são maiores que o nosso. Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa nos envolver nessa manhã e que nós venhamos estar contribuindo, colaborando e facilitando para que a tua palavra se cumpra na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu sempre falo que é para nós nos tornarmos facilitadores, porque não tem como Deus agir na nossa vida se a gente não permite, Então, abre a tua Bíblia lá em Salmos 37, deixa a tua Bíblia aberta. E eu quero te fazer um convite, O Senhor nos faz um convite nessa manhã, para nós entregarmos a nossa vida a Ele, para nós entregarmos o controle da nossa vida para Ele. Muitas das vezes a gente diz que confia em Deus, mas na prática nós não estamos confiando, nós não estamos entregando. Eu acordei hoje, meu celular despertou 4h40 da manhã, eu digo, Deus, que sono. Mas aí mesmo sonolenta, eu me levanto, eu faço. E é sobre isso, nós precisamos ser constantes no Senhor. Mesmo que o ambiente, mesmo que o momento não seja favorável, nós venhamos decidir confiar no Senhor. E eu até estava pensando um pouquinho sobre o Uber. Uma vez eu meditando no Uber sobre isso. E eu vou contar mais ou menos isso para vocês depois. Então abre a tua Bíblia. Lá em Salmos 37:5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Essa frase pequenininha, ela tem um significado muito grande e eu gosto de falar sobre ela, principalmente na segunda-feira. No início do dia, tudo é sobre entregar o controle. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Muitas das vezes a gente começa a nossa semana já preocupado, cheio de planos, Às vezes com muita ansiedade, com medo. Na verdade, eu não sei como você começou, como você está iniciando essa segunda-feira. Mas esse versículo ele nos lembra algo poderoso e que eu quero falar para você nessa manhã. É sobre não é sobre você carregar tudo sozinho, é saber que existe um Deus que está com você, É sobre entrega. E a gente só entrega algo quando a gente confia.
né? Então, às vezes você diz que confia em Deus, mas você ainda não entregou a tua vida para Jesus. Você ainda não entregou os teus sonhos e os teus projetos a Deus. E o convite para nós iniciarmos essa segunda-feira, para começarmos essa semana, é entregarmos a nossa vida, e o controle da nossa vida a Deus, né? Permitir que Ele guarde, que Ele direcione, que Ele nos dê o direcionamento para que nós venhamos estar cumprindo aquilo que Ele nos chamou para viver. Então, entregar o caminho não é desistir, né? Eu vou entregar a Deus porque eu cansei, porque eu desisti. Eu vou entregar o meu casamento a Deus porque eu estou cansada. Não consegui. Não é sobre você desistir. Você passar esse controle para Deus é simplesmente você entender que você depende dele. É sobre uma dependência de Deus. Então, entregar o controle é você estar dizendo, Deus, eu não consigo fazer sozinho. Então, entregar o caminho não é desistir, é confiar de que Deus está no controle, mesmo quando a gente não entende. Muitas das vezes a gente entrega a nossa vida a Deus e não entende o percurso e os direcionamentos que eles estão que o caminho está indo, né? Mas a gente entende que Deus sabe todas as coisas e que por mais que esteja difícil, a gente entende que Ele está no controle de tudo. Então, quando você coloca a sua semana nas mãos de Deus, você troca o peso, né? O peso pela paz. Se Deus está no controle, vai dar tudo certo. Se Deus está no controle da minha vida, por que eu vou me preocupar? Né? E a palavra, ela nos ensina, tem um versículo na Bíblia que diz que a paz que Deus nos entrega é uma paz que o mundo não compreende. Não é que você entregou a sua vida para Jesus e vai estar tudo tranquilo, não é sobre isso. Até mesmo porque se fosse, tinha muita gente servindo a Deus. Mas é sobre, né, quando a palavra diz que é uma paz que o mundo não compreende, é que mesmo diante das dificuldades, que mesmo diante do dia mau, o Senhor está cuidando de cada um de nós. Então, é essa paz que a gente precisa ter, é essa confiança que nós precisamos ter todos os dias. Amém? Então, você não precisa saber de tudo, você não tem necessidade de saber de tudo que vai acontecer. Você só precisa saber quem está guiando os seus passos. Você não precisa saber do futuro, mas você precisa ter confiança de que Deus está cuidando de você. E se Deus está cuidando de você, já deu tudo certo. Então, muitas das vezes a gente fica preocupado. Deus, olha, eu entrego o controle. Eu estou até perto do controle aqui. Eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. Mas qualquer mudançazinha a gente pega o controle e tenta fazer do nosso jeito. Então, é confiar, entregar o controle, é entregar o direcionamento, entender que Ele vai fazer o melhor. Amém? Sabe quando você chama... foi na história do Uber, né? Muitas das vezes, uma vez eu entrei no Uber, eu fiquei sentada, a gente não fala nada, né? E tá lá sentado, de repente, a gente chega no destino. Não é assim? Então, sabe quando você chama o Uber, você coloca lá o destino lá no telefone, você entra no carro, você confia que o motorista vai te levar lá no lugar que você pediu. Você não fica dizendo, olha Uber, vai pra cá, vai pra ali. A gente fica fazendo isso? Não. Às vezes, já chegou momentos de Uber entrar numa rua meio que estranha e eu olhando assim, como eu nunca entrei por aqui. Às vezes, eles dão nos dá uma oportunidade de falar alguma coisa porque a gente questiona, mas é muito difícil. Tem um deles que nem gosta, não é assim? Então, nós colocamos lá aonde nós queremos chegar e confiamos. Então, você não fica todo o tempo pedindo a ele o que é que tem que fazer. E você chega lá. Mas com Deus, muitas das vezes, a gente faz diferente. A gente entrega a nossa vida ao Senhor, a gente entrega o nosso destino ao Senhor, mas quer controlar o caminho, mas Deus não é assim que trabalha. A gente, Deus, olha, eu entrego o meu casamento nas tuas mãos, mas na primeira oportunidade, Deus, não é assim. Meu marido é assim, minha esposa é assim. Então a gente fica todo o tempo, parece que querendo ensinar a Deus como ele tem que ser, como ele tem que trabalhar.
Então a gente entrega o nosso destino a Deus, mas quer controlar o caminho o tempo todo. Então quer decidir a rota, né? O tempo, né? E anda reclamando quando Deus muda o percurso. A gente fica, Deus, mas por que o Senhor tá para aí? Você não entregou? Agora você tem que confiar. E vai ter momentos que Deus vai fazer a gente sair de um lugar para o outro. Vai ter momentos que Deus vai ajustar algumas coisas. E nós precisamos de ter essa paz no coração, de entender que esse caminho está nas mãos de Deus e que Ele vai ajustar a rota, que Deus vai ajustar o caminho. Que Deus vai tirar pessoas que não é para estar perto de nós, que Deus vai ajustar algumas coisas na nossa vida, que muitas das vezes a gente não quer obedecer, mas é necessário para estar aonde Deus nos chamou para estar. Muitas das vezes a gente vai precisar nos ajustar. Quando eu falo nos ajustar, é sobre um posicionamento, é sobre uma forma como nós vivíamos no mundo e que por estarmos na presença de Deus a gente tem que mudar o nosso posicionamento, de nos tornarmos pessoas mais inteligentes. Como assim, Glaucio? Porque não tem como você encontrar essa palavra e você permanecer do mesmo jeito. Não tem como. Então pare de reclamar sobre os percursos que Deus tem te dado. Muitas das vezes você diz, Deus, eu quero mais da tua presença, mas você só anda com pessoas que te tiram da presença. E aí quando você vai para a presença de Deus, você entrega a tua vida para Jesus, você entrega o controle da tua vida para Ele começa a ajustar essas amizades e você começa a reclamar, mas Deus, depois que eu me converti, as pessoas se afastaram de mim, mas Deus, depois que eu falei que ia entregar minha vida para Jesus, as coisas começaram a ter um sentido diferente. No início vai ser difícil, no início é difícil, quando nós nos posicionamos para posicionarmos na presença de Deus, não é fácil. Mas nós entendemos que no começo tudo é ajuste. Tudo eu preciso me adaptar a esse novo. Então que hoje seja o dia em que você diga, Deus, eu preciso viver algo novo na tua presença. Eu preciso me ajustar nos teus caminhos. Então só que Deus, Ele vê o que você não vê. E é por isso que nós precisamos confiar a todo tempo no Senhor. Porque Ele está vendo o que os teus olhos não alcançam. Ele vê e Ele ouve o que as pessoas falam quando você não está perto. E é por isso que muitas das vezes Ele tira pessoas do nosso caminho. Porque Ele sabe quem são as pessoas que estão torcendo por nós. E quem são as pessoas que fingem que querem o nosso bem. Então Ele sabe aonde tem perigo, aonde tem atraso, né? E qual é o melhor caminho para você. Então nós precisamos todos os dias entender que tudo vai contribuir. Não tem aquela palavra que diz tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Se você ama a Deus, colocou Ele no controle da tua vida, você vai entender que a partir desse momento tudo vai cooperar para o teu bem. Que tudo vai cooperar para a realização dos teus projetos. Para ver os teus sonhos se tornarem verdade. Amém? Então sabe quando você entrega por completo e você descansa sabendo que as coisas vão fluir exatamente como Deus permite. Isso é confiança. E a gente só confia, a gente só entrega algo quando a gente confia, não é assim? Então, de uma forma muito prática, hoje você vai pedir para começar a semana entregando o teu destino a Deus. Você vai entregar a Deus, olha aí, só o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Você vai parar de estar no controle de tudo e vai passar o controle da tua vida para Deus. Você vai parar de tentar controlar tudo. E às vezes, né, nós estamos tão sobrecarregados, porque além de controlarmos a nossa vida, a gente quer controlar a vida da nossa família, a gente quer controlar a vida de quem está perto de nós, né? Assim, se sobrecarregando de tudo e de todos. Mas nós precisamos confiar completamente no Senhor e entender que Ele tem o melhor para a nossa vida. Então, se você pediu para Deus dirigir a sua vida, então saia do volante
Entregue o caminho ao Senhor e descansa. Esse é o teu papel. O nosso papel é o mais fácil, é descansar no impossível, né? Porque o que é possível para nós não podemos terceirizar isso não. Mas o que é impossível, nós podemos entregar nas mãos do Senhor. Então faça uma oração a Deus, diga: Senhor, hoje eu entrego o controle da minha vida em tuas mãos. Então tira de mim toda a ansiedade, todo medo, tira de mim a procrastinação. Me ensina a confiar no teu caminho, me ensina a confiar no tempo de Deus. A gente precisa pedir a Deus para confiar no tempo dele. Por quê? Porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso. E não, no nosso tempo as coisas não é o mais certo. Não é. Porque Deus, ele sabe o tempo certo das coisas acontecerem. E às vezes a gente quer as coisas assim, ó. E despreparados, as coisas acontecem na nossa vida. Nós estando despreparados, a gente vai perder. A palavra nos ensina que bênçãos antes do tempo, de uma forma prematura, ela se torna maldição. Então Deus quer nos capacitar para recebermos aquilo que a gente pede a Deus. E aí eu te pergunto, você está se preparando? Você está se capacitando para viver o novo de Deus? Às vezes a gente quer que Deus transforme. Eu sempre falo de casamento porque eu acho mais fácil o exemplo, né? Às vezes você quer que Deus mude o caráter do teu marido, da tua esposa, né? Que Deus trabalhe na vida do teu cônjuge e você não se prepara, você não se capacita. Gente, se nós não tivermos maturidade, Deus até transforma a vida do outro. Mas se nós não estivermos preparados, a gente perde tudo de novo. Porque nós precisamos ter sabedoria. Sabedoria para conquistar e sabedoria para manter. Eu vi uma frase há muito tempo atrás que diz assim, olha, se você está orando para alguma coisa dar certo, quando der certo, você ora dobrado. Às vezes nós estamos acomodados demais, achando que quando a bênção chega, a gente relaxa. Não, a gente precisa ainda mais estar orando para Deus guardar, para Deus proteger, para Deus nos dar entendimento e sabedoria para a gente continuar. Amém? Então que hoje seja o dia em que você decida viver o melhor de Deus. A gente tem vários exemplos de passar, de confiar em Deus. Um exemplo desse é o de Abraão, né? Abraão, ele foi chamado, né, para sair da terra para sair da terra que ele estava, pegar tudo, né? Abandonar tudo lá, ir para um lugar desconhecido. Abraão, o Senhor disse assim, olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te chamei. Abraão não sabia do caminho. O Senhor não mostrou o caminho a Abraão. Abraão foi obedecer a Deus sem saber onde ele estava indo. E isso é confiança. E muitas das vezes a gente questiona, mas Deus, o que é que o Senhor quer da minha vida? A gente quer resposta para tudo. A gente quer direcionamento para tudo. Uma justificativa de Deus para nós em tudo. Se Deus muda a rota, a gente quer saber por que o Senhor mudou. Se Deus ajusta alguma coisa, Senhor, por que o Senhor está ajustando? Deixa Deus agir. A gente só tem que dizer, Deus, muito obrigado, porque o Senhor está preparando o melhor. Deus, obrigada porque o Senhor tem guardado a minha casa. Deus, eu não estou entendendo porque as coisas não estão indo como eu pensava. Mas o Senhor sabe o que é melhor para mim e eu decido confiar no Senhor. Ah, Glaucia, não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. Amém? Então, de uma forma muito prática, é só entregar. É só entregar e confiar. Imagina alguém te dizer, olha, arruma tudo e vai depois, e depois tu sai, que eu vou te mostrando o caminho. Se Deus dissesse isso para você, como ele disse para Abraão. Se ele dissesse, olha, Abraão, sai daí, arruma tudo e só sai que eu vou te dizendo como é que vai funcionar. Você iria sair? Mas Abraão saiu. Abraão foi. Então foi exatamente isso que aconteceu. E mesmo assim Abraão, ele não questionou Deus. Abraão, ele não pediu detalhes ao Senhor. Ele não ficou, mas Deus, e se não der? E ele não pediu detalhe. Apenas ele confiou e foi.
E hoje é o dia de nós confiarmos a nossa vida a Deus, de entregar aí como Abraão foi. Nós precisamos aprender a confiar em Deus de verdade. Então não questione, não peça detalhes, somente confia. Você diz: Deus, eu quero mudar a história da minha vida. Eu disse que 2026 ia ser o melhor ano da minha vida e ele tem que ser o melhor ano da minha vida. Então me ensina a confiar completamente no Senhor. Abraão, ele não foi fazer algo específico, ele foi andar com Deus em confiança. O Senhor não disse assim: olha, tu vai fazer isso, e mostrou tudo, e vai fazer isso, e o teu propósito é isso. Não, ele só disse: arruma tuas coisas e vai que no caminho eu vou te direcionando. Porque às vezes Deus, ele não te mostra o destino. Às vezes ele só te dá um nortezinho, mas ele não te mostra o destino completo. Ele só pede o passo de fé. E muitas das vezes a gente não dá esse passo de fé. Deus, eu não estou vendo o caminho, eu não vou. Deus, eu não estou vendo, parece que eu não tenho condições de abrir isso, eu não vou. Deus, o projeto que o Senhor colocou no meu coração é grande demais, não dá para dar um primeiro passo. E se não der certo? E se não der para continuar, eu não vou. Gente, é incrível como nós precisamos aprender a depender de Deus. Às vezes você só vai ver o primeiro degrau. Você não vê o restante. Bota o pé no primeiro degrau. Isso é exercer fé. E todas as vezes que eu falo sobre isso, eu me lembro de quando eu comecei a estudar. Eu digo: Deus, será que eu tenho condições de fazer? E eu fui com fé e coloquei o pé. E Deus supriu até hoje. Eu concluí todos os pagamentos em dias, até hoje. Então Deus, ele faz exatamente aquilo que você confia. E aonde você tem colocado Deus na tua vida? Será que ele tem sido o soberano da tua vida? Será que é a pessoa que você colocou o controle da tua vida? Ou você tem sido somente Deus, buscado Deus de escape? Somente Deus, olha, me ajuda, eu tô assim, 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 e recebe cura e vai embora. Deus é como o povo diz: será que nós estamos usando Deus como de pirona? Que você só corre para ele quando você tá com dor? Nós precisamos entregar a nossa vida para Deus e confiar nele em todos os sentidos. Faça de Deus a sua prioridade. Abraão, ele não sabia para onde estava indo, mas sabia com quem estava indo. Ele não sabia para onde estava indo, mas ele sabia com quem ele estava indo. Talvez você não saiba o caminho, mas você sabe quem está com você. Talvez você não saiba o caminho que você vai percorrer, mas você sabe quem está com você, quem está te guardando, quem está te protegendo. Então nós precisamos todos os dias confiar no Senhor. Moisés também passou por isso. Moisés, ele escolheu confiar em Deus. Moisés, ele foi chamado para tirar o povo do Egito. E teve um momento que Moisés ficou entre o povo correndo atrás dele e na frente dele o Mar Vermelho. Aí ele ficou olhando, se ele voltasse o exército atrás dele, o exército, o povo do Egito, e na frente o Mar Vermelho, o que é que Moisés ia fazer? Moisés decidiu confiar no Senhor. E o Senhor disse o quê? Pede o povo que marche. Ele não viu saída humana de forma nenhuma. O que foi que Moisés fez? Ele não entrou em desespero. Ele confiou em Deus. E Deus disse algo poderoso. Diga ao povo que marche. Essa passagem está lá em Êxodo 14:15. Então, mesmo sem ver o destino, mesmo sem ver o milagre ainda, Moisés obedeceu e disse ao povo que marchasse. E quando o Senhor dá o direcionamento, que ele começa a marchar, o Senhor diz: olha, pega e levanta o cajado. Gente, quem fez o milagre do mar se abrir não foi Moisés. Não foi Moisés, foi Deus. O milagre quem fez foi Deus. Mas aconteceu o milagre porque Moisés obedeceu o direcionamento de Deus. Você está entendendo? Você está entendendo que a única coisa que Moisés fez foi levantar o cajado. Foi direcionar o povo que marchasse.
Então Moisés nos ensina que nem sempre você vai ver saída. Nem sempre você vai ver saída do que você está passando. Nem sempre vai entender o momento que está acontecendo. Nem sempre você vai entender as circunstâncias que estão acontecendo. Nem sempre você vai entender. Mas Deus mandou avançar. E Ele já tem o caminho preparado. E foi assim com Moisés. Quando não existe caminho, Deus cria um caminho. Não existia possibilidade de saída para aquele povo. Mas Moisés decidiu confiar no Senhor. As pessoas, elas confiaram no profeta que Deus havia colocado no seu caminho. E às vezes a gente nem ouvido dá ao profeta, ao nosso líder, ao nosso pastor. Às vezes a gente pede um direcionamento, eles oram com você, ajustam com você, te dá um caminho também. E você nem obedece ao teu líder, você não obedece ao teu pastor, você não obedece aos teus pais. Se você, como homem, não consegue se submeter à obediência dos teus pais, à obediência dos teus líderes, a alguém que é autoridade na tua vida, como é que você vai se submeter à autoridade de Deus? Como é que você vai dizer que vai obedecer a Deus, que obedece a Deus, se você não honra ninguém, que é a autoridade na tua vida? Então pensa nisso também. Às vezes as coisas não estão fluindo porque você passa por cima de tudo. Você tenta fazer as coisas tudo do teu jeito. Às vezes uma autoridade chega e diz, não pode fazer isso, você faz. Você acha que ninguém manda de você. Então, quando não existe caminho, Deus cria um. Ou não, ou você vai continuar tentando criar estratégia. Se você é aquela pessoa que gosta de criar as coisas, então ora muito, pede direcionamento a Deus. Deus, ele não pediu para Moisés entender a situação. Deus não quer que a gente entenda tudo, não. Ele pediu só para ele obedecer. O Senhor não quer que você entenda tudo para... Não. Tem coisas, tem uma matemática que não entra na nossa mente. E nós só precisamos obedecer. Nós só precisamos fazer aquilo que precisa ser feito. E o que é que o Senhor quer de nós? Obediência. Será que você tem orado todo dia? Será que você tem feito devocional todo dia? Quando é que você foi? Gente, eu falo de igreja, não é para você virar um religioso e estar dentro da igreja, não. Mas ontem foi domingo, você foi para a igreja? Será que você... Nossa, mas eu estou muito cansada. Amanhã começa tudo de novo. Mas você arruma tempo para tanta coisa. Ontem o pastor estava falando sobre distrações. E quantas das vezes nós estamos distraídos. Uma coisa eu quero que você saiba, e eu acho que eu já dei essa palavra para vocês aqui. E eu quero que você saiba, o intuito do diabo não é nos tirar da igreja, mas é nos manter distraído dentro dela. Você pode estar indo para a igreja, mas ele vai te ocupar o tempo todo, você não entender o que está acontecendo. E aí você começa a achar que estar ali não tem mudado nada. Até que você desiste. Quantas pessoas desistiram de Jesus, desistiram do evangelho, por achar que estar dentro da igreja mudaria a sua vida. E não mudou e elas foram embora. Gente, estar dentro da igreja é importante, mas se você não ouvir a palavra, se você não colocar em prática aquilo que o Senhor tem direcionado, não vai mudar nada. Então, estar dentro da igreja é importante, mas mais importante do que isso é como está o teu coração. É como você chega na igreja. É como você se permite sair da igreja. Quantas vezes, eu digo a você, quantas vezes pessoas já me falaram e até mesmo eu já saí mais perturbada do que quando eu cheguei. Porque enquanto eu estava na igreja, eu nem pensava no que, eu nem imaginava, parece que eu não estava ali. Eu sentava para ouvir a palavra e eu não ouvia a palavra, a minha mente vagava. Andava de um lado para o outro, ia em casa, voltava, pensava no trabalho. A única coisa que eu não estava era na igreja. Só estava o corpo presente, mas a mente fluindo por aí. E quantas vezes nós estamos assim? A gente ora com o coração distante.
A gente diz que a gente louva com a mente distante. E como é que a gente quer ouvir Deus? Se Deus a gente escuta aqui na intimidade do nosso coração, dentro do nosso coração, e a gente vive aí, vagando por tudo. Então que hoje seja o dia em que você decida se posicionar e dizer: Deus, eu quero mais da tua presença. Eu quero viver para a tua vontade. Eu quero fazer aquilo que eu nunca mais fiz. Amém? E como viver isso na prática? Quando não tiver saída para você, não entre em desespero. Não entre em desespero. Em vez de você, pensar em acabar com tudo e pensar em desistir, diga: Deus ainda está no controle. Você pode ter perdido o controle da situação da tua vida, mas Deus, ele não perdeu o controle. Quando Deus mandar você avançar, obedeça, mesmo com medo mesmo. Às vezes não faz sentido para você, Às vezes não faz sentido você continuar tentando, às vezes não faz sentido para você dar mais um passo, às vezes não faz sentido para você desistir, o que faz sentido para você é desistir. Mas deixa eu te dizer que não vale a pena. O milagre, ele vai acontecer. Aí é que o milagre acontece. Sabe por quê? Porque você perseverou. Porque você não desistiu. Então não desiste de nada que está aí na tua vida. Não desiste dos planos que Deus colocou no teu coração. Não desiste do teu casamento. Não desiste dos teus projetos. Não desiste de nada. O Senhor guarda a tua vida. O Senhor protege a tua vida. O Senhor guarda a tua casa. O Senhor guarda a tua família. Amém? Então faça, isso se tornar visível. A tua fé se tornar visível. Glaucia, eu não tenho fé nenhuma. Declara. Declara a palavra. Faça o que está no teu alcance. Moisés, ele não abriu o mar sozinho, gente. Ele só levantou o cajado de Deus que fez o milagre. Permita que Deus faça algo na tua vida através de você. Glaucia, eu não sei nem por onde começar. Começa declarando a palavra. Eu coloquei um vídeo aqui no perfil, ontem de manhã. Digo: olha, declara a palavra. Eu até citei um versículo bem conhecido, Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Ele tem sido o pastor da tua vida, não vai te faltar nada. Às vezes a gente só quer, Deus, a gente só diz: Senhor, o Senhor disse que não vai me faltar nada. Que tudo que eu preciso o Senhor vai prover. A gente só segura essa frase. Mas e o começo dela? O Senhor é o meu pastor. Ele tem sido o teu pastor. Você tem sido ovelha dele. Você tem obedecido, você tem tido, você tem estado perto dele, ou você só tem se sustentado, não vai faltar nada. Tudo que eu quero ele vai me dar, sem se submeter a ele. Às vezes a gente só quer que Deus nos abençoe, mas não queremos pagar o preço da obediência, da renúncia. Entenda que para isso acontecer, a gente precisa estar nele. Precisamos estar nele. Ontem teve a palavra no culto ontem, foi muito bom. Eu vou até trazê-la para você. E uma coisa que foi citada, que eu até anotei aqui, foi às vezes a gente quer uma posição, estar em posição, em lugar, de honra, mas a gente não quer pagar o preço. Você quer que Deus faça você ter muita presença de Deus. Como? Se você não obedece, se você não honra, se você não paga o preço de nada. Você diz: Deus, eu quero uma empresa próspera, mas você não faz nada. Você não cuida nem da empresa. Você diz: Deus, eu quero que o meu casamento seja uma bênção, mas você nem investe no teu casamento. Você nem valoriza o teu cônjuge. Mas você quer ser próspero. Como é que Deus vai te fazer próspero se o que está ao teu alcance você não gera valor? Imagina o Senhor te dando aquilo que você quer.
O teu ego vai lá para cima que você até esquece que foi o Senhor que te deu. Então nós precisamos buscar mais do Senhor. E que de uma forma muito prática nós íamos colocar em prática. Então ore, confie, dê o próximo passo e Deus ele vai fazer o impossível. Dê o passo, se posiciona. Hoje é segunda-feira, hoje é o dia de você se posicionar. Para muita gente, segunda-feira é um dia preguiçoso e é cansativo, né? Mas a gente sabe que Deus está no controle, que vai fazer da nossa semana ser a melhor semana. Então profetiza que vai ser a sua melhor semana. Pare de olhar somente para o problema, né? Se Moisés focasse, né? Ele focasse no mar, no problema ele ia travar. Mas ele olhou, foi para quem? Ele olhou para Deus. Ele olhou para trás, viu o povo do Egito, olhou para frente, viu o mar e disse, olha, o que é que eu vou fazer? Aí o Senhor só disse, olha, pega o cajado, levanta o cajado. Que o que eu vou fazer é comigo. O que vai abrir esse mar é comigo. Então, obedece ao Senhor. O que vai acontecer para o milagre acontecer na tua vida não é com você. E não questiona, mas Deus, como é que o Senhor vai fazer? Não questiona. O como não é comigo e não é com você, é com Ele. Então hoje é o dia da gente obedecer, somente obedece. E Deus vai nos dando direcionamento, amém? Então fecha teus olhos, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais uma palavra e que você possa guardar essa palavra no teu coração nessa manhã. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, amém? Querido Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Deus, em nome de Jesus, que nós íamos confiar completamente no Senhor, mesmo que nós não estejamos entendendo o caminho, mas nós decidimos obedecer ao Senhor, fazendo aquilo que dá para nós e confiamos de que o Senhor vai fazer o impossível acontecer. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por cuidar de nós, da nossa casa. Obrigado por proteger os nossos projetos. Por tornar os nossos sonhos verdade. Pai, em nome de Jesus, nós já te agradecemos, porque essa semana será uma semana muito abençoada, porque será uma semana próspera, porque será uma semana de orações respondidas, porque será uma semana em que nós veremos a tua mão poderosa cuidando de cada um de nós. Obrigado por não desistir da nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo, por mais um dia. Acima de qualquer coisa, obrigado por mais um dia, por mais essa oportunidade de fazer o que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então que Deus abençoe muito a tua vida, a tua casa, a tua família e não esquece, coloca o pé, porque Deus ele vai fazer aquilo que é impossível em nossas vidas. Amém? Então Deus abençoe. Para quem não está... Quem é novo aqui na live, né? Nós temos lives de segunda a sexta-feira, 5h25 da manhã, e eu convido você para essa jornada. Ah, Glaucia, é difícil, gente? Vai fazer 3 anos que eu acordo, vai fazer mais ou menos uns 5 anos que eu acordo antes das 5 horas da manhã, mas com o propósito da live, vai fazer 3 anos que nós estamos aqui, e é desafiador, mas é prazeroso quando a gente desperta e a gente diz, caramba, eu comecei o dia fazendo o melhor. Eu comecei o dia entregando a minha vida. Eu comecei o dia buscando o direcionamento de Deus. Então é isso. Então Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu espero vocês amanhã às 5h25 da manhã. Convido uma amiga tua, convido um amigo teu, para que a gente possa estar alcançando muitas vidas para Jesus. Amém? Gente, beijo no coração. Deus abençoe. Um ótimo dia e uma semana muito abençoada. Fiquem com Deus.